Graça e paz a todos. Seja bem-vindo ao Júnior Saltério Podcast. Aqui nós conversamos sobre a Bíblia. Costumamos dizer que é a Bíblia na prática, porque são assuntos relacionados ao seu dia a dia. Você cristão ou não, é muito bem-vindo para assistir, para compartilhar as suas impressões, coloque aí os seus comentários, sempre com muito respeito. Podemos discordar, mas com amor. Então coloque aí se você concorda ou não. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Como eu disse, você é muito bem-vindo. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que com certeza vai ser muito edificante. Porque hoje nós estamos aqui para falar sobre vocação. E para essa temática eu chamei uma pessoa que é muito bem gabaritada para falar sobre esse assunto, que é a irmã Josi Santos. Seja bem-vinda, Josi. É um prazer, bom dia. É um prazer estar aqui com você e dividir esse conhecimento e que possamos abençoar muitas vidas. Amém. Glória a Deus. Josi Santos é casada, mãe, trabalha há 25 anos com desenvolvimento e treinamento. Além disso, é professora no Seminário Cebitel, onde ministra aula de liderança. Também é membro da Ordem dos Educadores Batistas. Então, você já pôde perceber que tem muito conteúdo aqui para passar para a gente, ok? Josi, eu gostaria de ler, para a gente iniciar essa conversa aqui, Romanos 12, do capítulo 4 ao 9. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e aí nós vamos ler essa passagem que fala muito, talvez você tenha até reservado também essa passagem. Vamos lá. Romanos, estou abrindo a Bíblia online. Eu falei para a Josi que eu esqueci hoje a minha Bíblia e a Bíblia física, né? Mas estamos aqui preparados com a Bíblia online. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Josi, o que é vocação segundo a Bíblia? E aproveitando, qual é a diferença de chamado para vocação? Por favor. Excelente, excelente pergunta. Esse texto é um texto chave, né? É um texto extremamente conhecido e muito usado dentro da igreja para a divisão das tarefas, para a divisão Uhum. dos dons. Mas tem, de fato, uma diferença entre chamado e vocação. Ambas as palavras são do latim, significa vocare, então a vocação ela é uma palavra que vem do latim, só Uhum. que o chamado antecede a vocação. Ok. Então, você consegue desenvolver um dom baseado no texto, excelente texto que é escolhido, você consegue desenvolver a vocação, Uhum. mas a vocação ela vem após o chamado. Então, o principal, o item inicial é conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Então, Uhum. primeiro Deus nos chama, vinde a mim todos que estão cansados. Então, Deus chama a todos, o chamado é para Sim. todos, mas a vocação são para os vocacionados. Ok. Então, esse texto ele é maravilhoso porque ele já traz ali uma divisão, todos temos compromissos com a palavra de Deus, Sim. todos nós temos dons, mas o chamado vem para todos, Uhum. a vocação
para os escolhidos, para alguns Certo. que vão desenvolver, não necessariamente os escolhidos, mas para aqueles que vão desenvolver, a partir da escolha de Deus, o trabalho. Ok. A irmã É, ia continuar? Pode Eu, continuar, por favor. eu iria só mencionar que esse texto, ele complementar a esse texto, nós podemos pensar em Efésios 4, Uhum, Efésios 4, versículo 11, eu vou ler, diz assim: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, uhum, ou em outras traduções, mestres. certo. Então, a vocação são para essas categorias, Uhum, o chamado é para todos. certo. Mas então a vocação, por exemplo, hoje nós temos um ministério que não existia na época de Paulo. Por exemplo, o som e imagem. O pessoal da mídia, que a gente fala, o pessoal da mídia e tal. Eles têm uma vocação para isso ou vocação é só para esses 5 ministérios aqui de Vocação Efésios 4? Vocação é para os ministérios, Tá. vocacionados para o ministério. Hum, A mídia é um dom, é um a dom. oração Perfeito, é um entendi. dom, o jejum é um dom. Ah, Então, nós, eu gosto muito de falar sobre o início, né? hum, Precisamos dar muitos frutos. O hum, galardão vem a partir dos frutos. ok. Você trabalha na obra de Deus, você recebe o galardão. Você aceita Jesus Cristo como o único Salvador, Hum, você é chamado à seara de Cristo. uhum, O galardão, ela vem a partir do trabalho na obra do Senhor. ok. Diferente da vocação. A Hum, vocação, ela é o preparo para o trabalho, para a obra do Senhor. hum, A obra do Senhor precisa da liderança. Então, o vocacionado, muito possivelmente, geralmente, vai exercer a liderança da seara do Senhor. hum, Então, o vocacionado administra os dons ou os diferentes dons que a igreja tem. Por isso, os hum, ministérios de evangelismo, mestre, pastores. E por sim. isso, aqui em Efésios 4, a Bíblia deixa tão clara sobre essa divisão na igreja, Hum, para falar sobre os vocacionados. certo. Então, olha, essa aí é uma questão que eu tenho procurado a resposta e a irmã tem me dado agora a resposta. Eu entendia que, por exemplo, o ministério como eu chamei, Ministério de Som e Imagem, que é um ministério novo. Então, não diria ministério, mas um departamento dentro da igreja, um dom que a pessoa recebe. No caso, os músicos também seriam dons, Sim, não seria, no caso, vocação. Porque vocação dentro da Bíblia são esses ministérios aqui de Efésios 4. nós podemos trazer, nós podemos deixar isso mais claro. Eu Tá. Talvez compreendi a seja a sua palavra que a pergunta. gente usa. Eu compreendi sua pergunta, a palavra vocação É, e a palavra chamado. Quando Deus, eu vou respondê-lo em hum, exemplos. hum, Quando Deus chamou Moisés, Moisés foi criado no Egito. uhum, Mas desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um chamado para ele. Mas ele foi tá. criado no Egito. E ele aprendeu sobre os trabalhos, ele aprendeu sobre a educação egípcia, que era a educação, Uhum, diria, top da época. uhum, Mas Miriam e Arão também foram criados no Egito. Só que Miriam tinha o dom da música. é, Moisés tinha o chamado para a liderança. E uhum, durante o seu chamado para a liderança, ele foi vocacionado. Então, ele aprendeu dentro a vocação. Como nós falamos anteriormente, a vocação precisa vir depois do chamado. Para você entendi. exercer a vocação, você precisa ter o chamado. Porque o chamado é o que Deus prepara. O chamado, falando mais claramente, o chamado é você recebe de Deus. Então, Uhum, Deus te dá o chamado. A vocação está dentro de você. E aí entendi. você desenvolve.
o dom você desenvolve e Uhum. você vai executar excelentes tarefas, assim como, por exemplo, a mídia. Mas a vocação é para o ensino. Aí é aí que entra esse versículo maravilhoso, para o apostolado, Sim. porque a vocação está muito ligada à liderança. Uhum. Os dons estão ligados ao servir. Ok. A irmã poderia explicar, dentro de Efésios 4:11, dá exemplos aí. Por exemplo, os profetas. É o ministério de profetas. Apóstolos a gente não vê mais, pelo menos na Igreja Batista, não há a ordenação de apóstolos. A gente vê outras igrejas que fazem essa ordenação. Mas a irmã explicar o que é cada um dessas vocações aqui de Efésios 4:11? Podemos. Vamos usar o Ah, Novo e o tá, Velho Testamento. perfeito. Eu sou uma assídua leitora do Velho Testamento. Eu gosto Uhum, muito do Velho. As histórias me trazem muito, assim, muitas. Uma vivência que eu não tive. Né, nós vivemos a época da graça, então uhum, nós vivemos Jesus Cristo, uhum, o Verbo encarnado, então nós vivemos a época da graça. Mas o Velho Testamento me traz aquelas histórias da criação. sim. Então vamos pensar em Moisés e nós também vamos falar um pouquinho sobre Jeremias ou sobre Hum, Samuel. Eles receberam, eles receberam o chamado quando Deus vai até Samuel, uma criança, sim. Samuel, Samuel, e ele não entendia, ele ia até o profeta e voltava. E aí, pela terceira vez, o profeta entendeu que Deus estava falando, chamando. E aí o profeta direciona, e aí ele direciona para Samuel: quando você ouvir a voz, diz: eis-me aqui, o teu servo ouve. Sim. Então, o chamado, ele vem da parte de Deus. Então, Deus chama, Deus Hum, selecionou aquela pessoa, assim como Moisés. Quando Moisés se depara com a sarça ardente e ele sim. fala, vou me virar, porque essa Uhum, sarça não queima. O deserto era um local muito quente e era, era natural que uma sarça ou outra pegasse fogo uhum, durante o calor do deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés naquele momento é que a sarça queimava e ela não se consumia. E ele vira, e quando ele vira, Deus fala com ele: não vires, tira a sua sandália, porque aqui é um lugar santo. Então, naquele momento, Deus fala com ele. Esse é hum, o chamado. ok. Então, o chamado ficou muito claro na vida Hum, desses né, homens de Deus. Mas a vocação, ela acontece de maneira diferente. uhum, Depois que aconteceu o chamado, ele desenvolveu a vocação, porque a vocação estava dentro dele. Então, o uhum, chamado veio de fora, da parte de Deus. A vocação estava dentro dele. Moisés sempre foi um estudioso. Moisés estava sendo preparado para ser príncipe. E a Bíblia relata sobre o desempenho que Moisés tinha durante o período do Egito. E quando ele foi para o deserto, ele também rapidamente desenvolveu uma boa liderança. uhum, Ali o Senhor preparou o casamento, ali o Senhor preparou o pastoreio dele, mas dentro dele, quando ele feriu o egípcio e foi para o deserto, ele já tinha dentro dele um cuidado. Ele já queria cuidar. Aí uhum, aquilo já era vocacionado ao cuidado. Ele foi apacentar o rebanho do seu sogro. hum, Ele também aprendeu a lidar com o rebanho, com apacentar o povo. E quando ele volta para o Egito para atendendo o chamado de Deus para executar a saída do povo, hum, liderar a saída, ele estava sendo preparado, e isso é a vocação. Então, a entendi. vocação é o desempenho do servir. A vocação, sendo um pouco mais objetiva, é o executar aquilo que você tem como dom, dentro de você, como Uhum, nós que somos professores. sim, Nós temos esse chamar, essa vocação sim, para professor, uhum, mas o nosso chamado é primeiramente Deus. Então, uma ok. coisa, a vocação ela vai estar totalmente direcionada a partir do momento que você entendeu o chamado. Ok. Então, o chamado é Deus quer te envia. A vocação é com os meus dons e Aham. talentos eu desenvolvo o melhor.
Então, essa é a diferença entre o chamado e a vocação. Ok. Se a irmã não quiser entrar no assunto, mas o que eu quis dizer é assim, também. Por exemplo, o apóstolo. Qual que é a função do apóstolo? A função de cada um. A função do profeta, a função do doutor e do evangelista. E dos pastores. Podemos. É, Vamos iniciar pelo sacerdócio. é, O sacerdote ouve de Deus e fala com o transmite com o povo. povo. O profeta ouve do povo e transmite. Então, Hum, sacerdote e profeta. Rei lidera, não entra hum, nessa questão. Jesus executou essas três três tarefas. Ele foi funções. profeta, ele foi sacerdote, ele foi rei. Uhum, Lá, quando Paulo relata sobre ele, ele fala: "E eu fui escolhido, hum, treinado aos pés de Gamaliel, mas eu fui escolhido para levar a mensagem aos gentios." sim. Então, o apóstolo, ele é o mensageiro, ele é Hum, aquele que leva a mensagem. uhum, O mestre ou professor, aqui uhum, na minha tradução fala sobre professor. O uhum. professor está ligado ao ensino. Ok. Ele lê a palavra de Deus e ele ensina aquilo que não está claro, que não foi, foi lido, mas não foi observado. Por Uhum, exemplo, esse texto que nós falamos sobre Moisés. Lá fala claramente, e ele, curiosamente, virou. Eu vou virar e vou olhar por que essa sarça hum, não se consome. Muitos leitores passam por esse texto e não percebem as pérolas que tem dentro dele. Então, o professor é aquele que traz à luz as pérolas. O sim, pastor é aquele que cuida do rebanho. entendi. Então, o pastor ele vai estar direcionado ao cuidado espiritual. Acho que Uhum, dessa forma fica mais clara. O professor legal. vai estar direcionado ao ensino da palavra. O Uhum, pastor ele já está direcionado ao cuidado espiritual. É o ensino, mas é o ensino espiritual. legal. Apóstolo, como bem diz a palavra, foram aqueles que andaram, testemunhas ocular, que estiveram com Jesus. Então, não temos apóstolos hoje, Uhum, biblicamente, não. A nossa denominação batista hum, tem a Bíblia como regra de fé e prática, e apóstolo é aquela testemunha ocular que andou com Jesus. Então, hoje nós não temos apóstolos, embora algumas denominações assim uhum, entendem. Paulo se intitula apóstolo porque no caminho de Damasco ele teve um encontro pessoal. sim, Ele falou com Jesus. E sim. Jesus, ele fala: "Quem és tu?" E Jesus fala: "Eu sou Jesus Cristo, a quem tu Uhum, persegue." Então ele teve um encontro pessoal com Jesus e por isso ele se intitula a Bíblia e nós temos a Bíblia como a nossa regra e nós entendemos que uhum, Paulo foi um apóstolo da parte de Deus. sim. Deus permitiu, Deus deu esse título a ele, Ele foi enviado, diferente, é enviado diferente sim, dos atuais. Não temos mais, além dos 12 sim. e do próprio Paulo, Apóstolo, o Paulo. tá? Ele foi enviado direto por Jesus, né? Direto por Deus. Pessoalmente mesmo, por Jesus. Não foi a testemunha ocular, mas ele foi Sim, enviado pessoalmente. sim. Não falamos sobre profetas, mas o profeta, sacerdote e rei, então estava lá Hum, ligado, o profeta está muito ligado ao Velho Testamento. Muitas profecias hoje estão se cumprindo. Se observarmos Mateus 24, e haverá guerras e rumores de guerras, e ainda não é uhum, o fim. São profecias sim. citadas lá no Velho, assim como Isaías fala sobre as suas pisaduras em 53, Isaías 53 fala Hum, sobre a vinda do Messias e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, essas profecias aconteceram e hoje elas estão se cumprindo. Então, se porventura um profeta surgir na sua frente dizendo que tem uma outra profecia, a Bíblia diz para não acrescentar nenhum pingo, nenhum i. Não podemos acrescentar. ok. A irmã é uma excelente professora. Eu Muito obrigada. conheci a irmã lá no EBD para o Alto no ano passado. Para quem não conhece, o EBD para o Alto é um evento que acontece de ano em ano em todo o Brasil, promovido pela Igreja Batista, Sim. pela CBB, é onde nós aprendemos, nos aperfeiçoamos para ministrar aula na EBD, na Escola Bíblica Dominical, enfim. E aí eu conheci a irmã lá nesse evento, a irmã estava dando uma aula lá para os adultos. E
Por que eu tô falando disso? Tô falando de onde eu te conheci e que a irmã é uma excelente professora. Eu gostei muito da sua aula lá e eu notei que a irmã trouxe algumas anotações também. Então eu gostaria de deixar um espaço aqui para a irmã falar o que Deus direcionou a irmã para falar hoje, entendeu? O, Falar das suas anotações, seguir o seu roteiro, não o meu, mas o seu roteiro. o projeto EBD para o Alto, esse ano será na Igreja de Mogi. Nós tivemos a abertura a aula inaugural, a aula magna agora, nessa última, na segunda-feira, no dia 4. Vai ser na PIB Mogi. Vai ser na PIB Mogi esse Uhum, ano, e é um projeto onde o principal é treinar novos professores. Então, o uhum, EBD para o Alto é trazer treinamento para os professores. uhum. O projeto também tem um polo no CEBITEL. Então, Hum, quem quiser também se aperfeiçoar, pode se inscrever no CEBITEL. Dentro do CEBITEL, nós estamos com o polo sim. do projeto. O seminário também, já que iniciamos essa questão do Uhum, CEBITEL, ele tem a certificação da ABIBET, que todas as igrejas batistas do Brasil, não só de sim. São Paulo, mas do Brasil, Uhum, igrejas homologadas precisam ter a certificação da ABIBET, e o nosso seminário CEBITEL também possui essa certificação. sim. A certificação não somente certifica o seminário, os professores do seminário e os polos que agregam ao seminário. Então, Uhum, somos todos certificados pelo selo da ABIBET. Eu trouxe algumas anotações porque quando falamos sobre chamado e vocação, confunde muito. hum, As pessoas pensam, são palavras muito próximas, mas o chamado e a vocação têm significados tão diferentes e vale hum, muito a pena se aprofundar nesse tema, porque nós podemos viver o chamado e desenvolver a vocação. hum, Então, nós estamos vivendo um chamado, você está vivendo o chamado do seu podcast, do convite, é uma forma de evangelizar. O sim, podcast é uma sim. forma de você evangelizar. Você está evangelizando para o mundo através do podcast. Então, Uhum, você tem a vocação para o evangelismo. Quando uhum, você ensina, você também está desenvolvendo não só o dom, não só o professor ou mestre, mas você também está evangelizando para o mundo. Então, sim. essa vocação ela está muito clara, porque, como você falou, nós sentimos. E quando você foge da sua vocação, Deus vai atrás. Assim aconteceu com Elias, quando ele foi para a Ah, caverna. sim. Deus, o que fazes aqui, Elias? E aí nós que somos professores, ficamos muito atentos aos detalhes, né? O que fazes aqui? Então significa que Deus estava na caverna e Elias chegou, Hum, porque Deus não falou o que estás fazendo aí, é Elias, ou o que estás fazendo ali. verdade. Ele fala o que estás fazendo aqui. Então, Uhum. quando Elias achou que estava se escondendo de Deus, Deus estava lá. Deus estava na caverna. E a Bíblia fala sobre Deus estar nas profundezas, Sim, onde nos oceanos, no céu, no nos céu. mares, em todos Salmo os cento e trinta e lugares. nove. Exato, em todos os lugares. Uhum. Então é interessante pensar que o chamado ele vai acontecer para todos, mas a vocação vai ser para alguns. Sim. E quando estava pesquisando, a vocação você nasce para fazer, o chamado você recebe quando Deus te dá. Então, nós estamos aqui porque somos vocacionados a ministrar a palavra de Deus, como Sim. professores, como evangelistas. Uhum. Então, não estamos aqui na função de pastores, não somos pastores, embora sei que você está estudando e que Deus aprove esse chamado, essa vocação. Mas nós estamos aqui no momento na vocação Uhum. direcionada ao ensino. E esse ensino, ele precisa estar carregado do reconhecer o que Deus quer para as nossas vidas. Ok. Então, o chamado aconteceu antes. E eu fiz uma anotação tão interessante sobre João Batista. Quando quando Maria vai ao encontro de Isabel, e o ventre de Isabel pula, a Bíblia fala que ele salta,
porque João Batista no ventre já estava anunciando: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Assim como foi com Jeremias, quando Jeremias foi escolhido ainda no ventre. E em Jeremias 14, Jeremias especificamente 14, desculpa, Jeremias 1:5, te escolhi no ventre materno. Então, nós temos o chamado para todos, mas desde o ventre. A Bíblia deixa claro algumas vocações. E Jeremias, assim como João Batista, foram escolhidos ainda no ventre. E é Certo. muito interessante você pensar que Deus, ele tem propósito e ele tem direcionamento para todos nós. Nós precisamos descobrir a nossa vocação. Porque o chamado nós temos. O Senhor chama todos, mas como você descobre a sua vocação? Eu gostaria de Boa, falar um pouquinho sobre isso. boa. Como você descobre a sua vocação? E uma dica, eu chamo de dica de ouro, é aquilo que te incomoda muito. Essa é a sua vocação. Eu me lembro que em algumas ocasiões eu chegava na sala de aula e educadamente eu prestava muita atenção, mas eu sentia que o- um mestre ou outro não conseguia desenvolver a aula, Uhum. porque eu sentia que não era a Ah, vocação. tá. A aula não fluía, Uhum. os alunos saíam com dúvida e não fluía. Não era aquele mestre naquele momento não estava executando totalmente a vocação. Hum. Em outros momentos, você encontrava professores que falavam com tamanha alegria que a aula de 40, geralmente de 45 minutos, se Hum. tornava uma hora tão rapidamente você nem percebia, porque a vocação estava muito ali. Uhum. Assim como na música. Você ouve pessoas tocando e você fala, essa pessoa não está tocando a alma, está ali porque aprendeu. Já tem outros músicos que eles, o som, uma nota, chega ao coração de uma maneira especial. Verdade. Então, é isso que eu gostaria de deixar, de explanar. A vocação, quem está fora, sente. Você não consegue fugir da sua vocação. Você pode até fugir, mas Deus vai ir atrás. Uhum. Deus vai ir atrás. Como o pastor Edson costuma dizer, você consegue, porque Deus permite Sim, até atrapalhar, adiar, entre aspas, né? Porque sim. Deus está no controle de tudo. A gente acha que está atrapalhando os planos de Deus, mas frustrar não. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, às vezes, nós fugimos daquilo que Deus nos vocacionou, mas impedir, jamais. Você vai impedir, vai atrapalhar por um tempinho, vai fugir, mas quando chegar o momento, ele vai te. A irmã falou aí da questão do ministério, do seminário. Eu estou fazendo e entrei para fazer por, pelo conhecimento. Questão aqui dos doutores, questão aqui dos mestres, professores, entendeu? E aí eu não sei para onde Deus vai me direcionar depois que o ministério tiver terminado. Algumas pessoas falam aí, como a irmã falou, e eu falo, eu não fui chamado para isso, né? Só que eu sei que se Deus me vocacionar, não vai ter para onde eu fugir. Então Deus vai te, Deus vai te encontrar, vai te prefiro já posicionar. aceitar, entendeu? E seguir o que Deus, para onde Deus me direcionar. Tem um versículo, tem uma parte, e depois os irmãos que estão nos ouvindo podem Hum, conferir e verificar em suas Bíblias. Lá, quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão que o povo irá até o Egito, que hum, ficará escravo 400 anos, mas que depois retornará e que hum, chegará à terra prometida. hum, Quando você pega a história de Moisés, e Moisés foi vocacionado para ser o libertador do Egito, do hum, povo do Egito, o povo ficou no Egito 439 anos. Mas Deus falou para Abraão que o povo ficaria 400 anos. Esses 39 anos foi porque Deus passou preparando Moisés lá em Midian, no Egito. hum, Em Midian,
no No deserto. deserto. Então, o plano de Deus, ele se cumpre. Então, o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, ele vai se cumprir. A Hum, questão é se vai se cumprir rapidamente, sem dores, de uma maneira muito agradável, ou se vai se cumprir com dores, assim como Elias se escondeu, Moisés fugiu para o Egito, Jonas foi para Tarsis. Foi parar no ventre do peixe. Uhum, Então, a questão é, vai se cumprir de uma maneira, né, tranquila, direcionada por Deus, assim como foi uhum, com Samuel, porque Samuel, desde criança, se colocou à disposição de Deus. Ou se vai levar um pouco mais de tempo. uhum. Mas uma coisa é certa, Deus determinou, vai acontecer. O que eu acho Isso, interessante na vocação é que Deus não pergunta. Ele não fala assim pra você, por exemplo, ele não falou, suponho que ele não falou pra irmã, ô Josi, olha, eu estou pensando aqui você ser professora, talvez. ser educadora. O que você acha? Ele não pergunta, ele não falou pra Jonas, Jonas, olha, eu pensei aqui que você poderia, de repente, se você estiver disponível aí, não tiver, não atrapalhar, você ir até Nínive. Ele não perguntou, não falou pra Moisés também. Olha, Moisés, eu tô vendo que você é um cara. Você é bom no que faz. Você é um ótimo líder. Eu vou. Você poderia ir lá, né? Se não for atrapalhar você cuidar dos rebanhos aí do seu sogro, poderia ir lá no Egito? Não, ele fala, ó, você vai lá. Mas não é porque ele é um ditador, muito pelo contrário, é porque é isso aí que a irmã leu em Jeremias 1:5. Antes dele formar, olha o que ele falou pro Jeremias, antes que eu te formasse, não foi na hora que ele tinha formado, foi antes da formação. Eu já te conheci, né? Ele fala assim, eis que eu te coloquei, né, como um profeta diante das nações. Então, por quê? Porque ele nos escolheu lá bem antes. Então, ele sabe o que é melhor. Quando a gente foge, acontece isso daí que a irmã falou. Aí vem as dores, aí vem os problemas. Jeremias mesmo fala que teve um período da vida dele que ele deixou de falar. Não, decidi não falar mais, não vou trabalhar, tem muito problema aí na igreja, esse povo é muito complicado, não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada. Ficar no meu cantinho quieto aqui. Aí começou as dores nos ossos, começou aqueles problemas, tal. E se eu não me engano, o próprio salmista também tem um momento desse, que ele fala que Sim. ele se calou e aí começou a gerar aqueles problemas. Então eu acho muito interessante isso. Só que a irmã falando da vocação, do chamado e da vocação, deu o exemplo aí do professor que começa a falar e aquela aula fica maçante, mas outro ou outra vem e fala e fica muito bacana. A pessoa sente o chamado, eu percebo que a pessoa sente. E outra coisa, a irmã falou que os outros também percebem, os de fora. E quando acontece, a pessoa precisa ter muito discernimento, porque às vezes os de fora começam a perceber, mas a pessoa não percebe o chamado, ela não sente o chamado. E aí, quem está certo? Como saber quem está certo? Os de fora ou de repente eu que não percebi o chamado? Como que funciona isso? Oh, olha que coisa incrível. É, No podcast anterior falamos bastante de Davi. E que foi no, nesse, para quem não sabe, foi no Filho Próspero. é, O trabalho foi e, no podcast Filho Próspero. e esse eu selecionei durante as minhas orações, eu conversando com Deus, eu não selecionei Davi, mas peguei outros. Só que é inevitável dentro dessa pergunta que estamos nesse momento, não falar de Hum, Davi. tá. Davi, quando Samuel chegou para ungir um filho de Jessé, ele achou que era o mais velho. Era homem de guerra, Sim. era alto, Uhum, saudável, treinado. E Samuel falou: é esse. uhum, E Deus fala para ele: não se atente ao que você está vendo, não foi esse que eu escolhi. Deus fala com Samuel: não é esse. Não se atente a isso. uhum. E aí chegou um determinado momento que Samuel fala para Jessé: não tem mais nenhum? Porque não são esses, não tem mais nenhum. O pai falou assim: ah, tem um, porque o pai naquele momento tinha esquecido.
A Bíblia não relata tão claramente, mas possivelmente o pai também achou que seria o mais velho. Sim. E o pai fala: tem mais um que está pastoreando as ovelhas. E manda chamar. E Samuel fala: não sentaremos à mesa enquanto ele não chamar. Uhum. Quando Davi é escolhido, Davi, para ser o futuro rei de Israel, Hum. Davi tinha chamado e Davi tinha vocação, porque ele cuidava de maneira sobrenatural do seu pequeno trabalho dado pelo seu pai. Então, a vocação, não importa onde você está, você desenvolve a vocação Hum. nas suas pequenas tarefas. E quem Hum. coloca você sobre lugares altos e grandes, aí é o Senhor. Entendi. E nós podemos pegar, da mesma maneira, José. José, diferente de Davi, que os irmãos não tinham tanto apreço por ele, Hum. ou não enxergavam aquele líder em Davi, Uhum. mas os irmãos de José já apontavam para José que ele seria um grande líder. Os irmãos de José já tinham inveja de José É. quando ele era pequeno, quando ele Uhum. era jovem. O pai de José já direcionava tarefas maiores, quando o símbolo da túnica era naquela época era para o mais velho, era É. para o líder. Foi Então, o esse, pai foi de aí, acho que a José, gota d'água para os irmãos. É a túnica. exato, exato. O pai de José, quando deu a túnica, quando presenteou José com a túnica, Hum. os irmãos falaram: tá vendo? Ele é o escolhido. Então, José exalava a vocação dele. Quando José chegou como escravo no Egito, José foi servir Potifar e ele servia da melhor maneira possível. E a Bíblia diz que prosperava. A Uhum. casa de Potifar prosperava. Uhum. Então, as pessoas de fora, né, o vocacionado pode não entender, eu sou vocacionado, Hum. ou vocacionada, eu sou vocacionada, mas os de fora falam, você é vocacionado. Se você vai entender isso ou não, e se isso vai levar tempo ou não, Hum. isso vai a depender de você com Deus, né? É, Porque entendi. lembra o que nós iniciamos no podcast falando, o Hum. chamado, o vocacionado é depois do chamado. Você Isso. precisa entender o chamado. Uhum. Aí você vai entender a vocação. Porque quando Jesus se encontrou com Paulo no Hum. caminho de Damasco, Paulo não sabia que era vocacionado. Mas Jesus mostrou ali não só o chamado e a vocação. Sim. Porém, Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel e ele tinha a convicção de que ele estava fazendo a coisa certa. Hum. Ele era um romano e ele exercia o judaísmo com muito afinco. Ele Uhum. estava certo de que ele estava fazendo o que era certo. E Sim. Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu sou aquele a quem tu persegues. E Uhum. aí ele precisa fazer um giro de 360 graus, né? Uhum. Porque, olha, o que você foi treinado, a sua vocação e o que você está fazendo, não é aquilo que eu reservei para você. Então, o chamado vem de De Deus. Deus. A vocação é de dentro para fora. E aí as Exatamente. pessoas vêm porque isso exala. Não tem jeito. Não sei Tem... se foi claro. Foi sim, não tem jeito. E aí eu comentei isso porque eu observo pessoas que, por exemplo, ensinam muito bem, falam muito bem, só que não aceitam, não sei se é o termo certo, não aceitam, não querem exercer. Ou talvez elas mesmas não percebem isso. Só que não tem como eu ficar querendo forçar as pessoas, ou nós que percebemos, porque eu vejo, tem uma irmã lá na minha igreja, onde eu congrego, que ela falou assim pra mim: Saltério, eu não sabia que você era professor. E eu disse pra ela: eu também não. Porque há muito tempo, de muito tempo, as pessoas falavam: olha, você explica bem, você fala bem. Irmã, eu não via isso. Eu não via. Eu falo, eu? Mas eu fico gaguejando, eu tenho que olhar toda hora na revista, tenho que olhar toda hora a anotação, e achava que isso era deficiências, né? Aliás, o próprio Moisés falou, eu não sei, eu sou pesado de língua, ou seja, eu não tenho uma oratória boa, tal. Alguns até supõem que ele era gago, né? Eu não vejo nesse ponto, eu vejo que ele está dizendo assim, olha, eu não sei falar em público, como muitos hoje, contanto que o Arão falava.
não Sim. ele. O Arão que era o porta-voz. Tá bom. Mas eu suponho que essas pessoas aí que não estão percebendo a vocação, é Deus que vai trabalhando e a pessoa pode ser quando ela tiver 80 anos, Deus vai falar e vai usar ela a partir dali. Não tem, a gente fica com aquela preocupação, né? Mas a idade tá chegando, mas não, Abraão foi com 75, Moisés com 80, literalmente, quando Deus chamou ele para voltar pro Egito. Ele tinha 80 anos já. Nos bastidores, quando iniciamos, quando Ah, chegamos e começamos a conversar, é, antes do início da gravação, ok. é, o amado amigo que aqui está Hum, falou assim, o Vitor. o Vitor, que está aqui na câmera, Hum, ele falou assim: Ah, o Saltério, ele se dá muito bem com a câmera, com o microfone, tá? Super tranquilo. hum, Você pode achar que não, mas alguém de fora disse: Você se dá muito bem. sim, entendi. Então, isso significa que a vocação, ela também ela é vista, ou principalmente não também, ela é vista pelos de fora, que é isso que Uhum, nós estamos falando. Então, uhum, a amada irmã que falou, mas não sabia que você era professor, porque hum, você está, neste momento, na coordenação. hum, Mas quando ela te vê na sala de aula, hum, aí ela vai falar assim: ah, de fato ele tem vocação para isso. hum, Porque aqui no direcionamento do podcast, assim como no anterior, eu diria que você tem vocação para isso. E a entendi. sala de aula é o que nós estamos aqui. Uhum, A sala de aula é essa troca. A uhum, sala de aula é você ter o tema, ter o direcionamento como você está direcionando e esse diálogo de entendimento, de aprendizado. Por uhum, isso a sala de aula está direcionada por um mestre. Então o sim, podcast também está direcionado por um mestre sim, que direciona e que traz dentro da literatura, escolhe hum, aquele ponto principal para explanar. Isso é ser o mestre. sim. Então, eu acredito que quando a amada irmã te assistir, Hum. acompanhar, ela vai falar assim: não é que é verdade? Não, mas deixa eu explicar. No caso, ela já assistiu aula minha na Ah, EBD, mas deixa eu detalhar aqui. Foi quando eu comecei a dar aula no estado. sim, Isso, alguns anos atrás. 2022. Ah, E aí então, ela falou assim: Ah, eu não sabia que você era professor. E aí eu disse: Eu também não sabia que eu era professor lá. Porque eu não me imaginava isso também. Primeiro, eu não imaginava dando aula como as pessoas, em EBD. Porque as pessoas falavam: Olha, você explica bem, você poderia ser professor na EBD. E eu não via isso. Até que me chamaram para dar aula para os adolescentes, jovens e adolescentes. Eu falei: Hã? É eu mesmo? Ah, tá bom, que legal. Aí comecei. Aí depois dando aula para adultos e dar aula para adultos na Igreja Batista, que são pessoas que é, já vêm com leitura, que já conhecem. Então você pensa somos assim, conhecidos como os homens e mulheres da da Bíblia, Bíblia, né? cabeça de Bíblia, É, os outros falam, né, carinhosamente. E aí eu falei, uau, estudando aula, Deus, eu não imaginava isso. E aí o que dizer da aula numa sala de aula para 30 alunos, 40 alunos, no estado, né, no ensino público. E que fosse no privado, eu não me imaginava, não me via nessa área. E aí, quando essa irmã falou, eu falei, eu também não sabia, irmã. Foi Deus que foi direcionando. Então, é justamente essa questão da vocação, é isso. nós falamos um pouquinho, alguns minutinhos atrás, sobre o descobrir a vocação, né? Uhum, Moisés, ele só descobriu a vocação que ele tinha para liderar a saída do povo do Egito uhum, depois que ele foi para o deserto com 40 anos e ele ficou no deserto 40 anos. Então, sim, quando ele teve o encontro com a sarça, quando ele teve o encontro com Deus diante da sarça e aquilo chamou a atenção dele, uhum, foi quando Deus falou: Você vai voltar para o Egito. Então, Moisés já estava na idade de quase 80 anos sim, quando voltou para o Egito. exato. Então, imagine que Moisés demorou 80 anos para descobrir a sua vocação. Você descobriu muito antes. É, Foi um pouquinho, é, mas descobriu muito antes. Porque quando você fala, eu também não imaginava, mas estamos aqui. uhum, Porque a vocação, ela pode até demorar,
mas é aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que Entendo. você faz com amor, porque chamado vem de Deus, vocação é de dentro para fora. Uhum. É impossível não falar, nós acabamos entrando em tantos assuntos, né? Fica É à impossível vontade. não falar sobre os temperamentos, porque Hum, quando você vai descobrir a sua vocação também está um pouco ligada aos temperamentos. hum, E muitas vezes você precisa quebrar algumas barreiras para sim. conseguir executar a vocação. Então, nós temos 4 temperamentos. Não Hum, vamos falar sobre eles, mas os nomes podem depois pesquisar. Que antes era sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, hum, hoje na literatura atual é dominante, fluente, estável e conforme. uhum. Mas é a mesma, mudou a nomenclatura. Assim como no passado, o povo seguia como terra, ar, água e solo. Então, imagine que as nomenclaturas mudaram, mas o significado é o mesmo. Dominante, Interessante. fluente, estável e conforme. Hum, Eu sou dominante, eu sou falante, mas tenho fluente, tenho estável, tenho conforme. hum, Então, são temperamentos diferentes que a Bíblia, com o texto que você leu, fala sobre muitos dons. Cada um tem um temperamento, hum. cada um tem um dom, logo, cada um tem um chamado. Ok. E a partir desse chamado, você vai desenvolver a vocação. Uhum. Então, a sua vocação também vai estar ligada ao seu temperamento. E quando você tem um temperamento, quando você conhece. Você, é tão incrível falar sobre. Você precisa conhecer a Deus, porque Hum, a partir de Deus, você vai descobrir o seu chamado, hum. a sua vocação, o seu temperamento, o seu propósito de vida. Então é buscar em Deus Buscar em para Deus essas entender respostas. certo, porque a irmã até começou a falar sobre os direcionamentos para você entender qual é a sua vocação. De repente a pessoa chega na igreja ali, aí eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei qual é o meu dom, ou a vocação, ou o dom. E como descobrir? A irmã falou, aquilo que te incomoda é um sinal da É um sua sinal. vocação. Outra coisa que obviamente não devemos fazer é buscar em Deus. Deus, me mostra. Teria mais algo que a irmã. Ou, só para complementar a pergunta, a depender dos temperamentos, ou, por exemplo, desses 4 temperamentos aí, eu me encontro no fleumático. É claro que o Tim LaHaye, naquele livro, por- Temperamentos controlados ou pelo depois espírito a outra e edição, porque temperamentos agimos como agimos. transformados, porque agimos como agimos. Isso. É Ele fala maravilhoso. assim, a pessoa que é nascida em Cristo, fica mais difícil você descobrir o temperamento dela, justamente pelo fato dela estar sendo transformada pelo Espírito Santo. Mas eu nitidamente me vi ali como fleumático, que agora a nomenclatura é O fleumático agora é o fluente. fluente. Isso. Então eu precisei quebrar algumas barreiras É, do fleumático é só corrigindo, o fleumático é o estável. estável. Dominante É o sanguíneo? é o É sanguíneo, nítido? fluente é o colérico, é o estável. Ok. E o conforme é o melancólico. Mas eu precisei quebrar algumas barreiras, mudar muitas coisas, porque o fleumático não gosta de mudanças, né? Como que eu ia trabalhar numa escola? Como que eu ia me ver na frente de uma sala de aula? E hoje está numa escola, amanhã você está em outra, com pessoas diferentes. Então, assim, eu precisei ser transformado pelo Espírito Santo. A irmã disse aí que sobre os 4 temperamentos, e aí precisa a pessoa ser transformada, ou de repente ela precisa ver em qual temperamento ela se encaixa para de repente ali ela encontrar a vocação. Seria isso? Se- Qual dos dois termos aí? Vamos lá. Se alguém está em Cristo, Nova nova criatura. criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uhum, Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. uhum, É um versículo chave para a vida. É um versículo para a vida. Deus tem um chamado para todos nós. E nós estamos em Cristo, nos tornamos novas criaturas. uhum, Deus tem uma vocação. Deus nos dá, dentro de nós tem uma vocação. Então, vamos fazer eu vou fazer pausadamente, mas eu vou linkar tudo isso que nós conversamos. legal. Acho que vai ficar. Nós vamos conseguir nos analisar. Uhum, Moisés, nós falamos bastante sobre Moisés. Eu vou Moisés. iniciar sobre o dominante. Então, eu Tá. vou.
Pedro, sanguíneo, dominante, foi lá e cortou a orelha de Malco. Pedro era dominante, Pedro negou a Jesus. Mas Pedro era falante. Quando ele fala lá em Atos, 3.000 almas se convertem. Então, ele era Certo. sanguíneo, agitado, Tomava a frente do tomava trabalho. frente, falante. É uma característica do sanguíneo. Ok. Então, se eu sou uma mulher de oração, Hum, a minha principal característica não vai ser a sanguínea, porque a sanguínea está muito ligada ao evangelismo. Vamos lá, vamos falar, vamos. Então, hum, percebe que o temperamento contribui com a sua descoberta legal, entendi. pessoal. Aham, O temperamento vai contribuir com a sua descoberta. hum, Eu sou sanguínea, o Pedro era sanguíneo, hum, Pedro era agitado, Pedro foi até uma multidão de 3.000 almas em Atos, falou de Jesus e as almas se converteram hum, através da palavra de Jesus, não por Pedro, pela palavra de hum, Jesus. Então temos aí uma característica de um sanguíneo. Vamos certo. pegar uma característica de um sanguíneo dominante. Dominante. Então vamos pegar a característica de um colérico fluente. Uhum, Paulo era colérico fluente. Paulo era formado sobre os pés de Gamaliel. Ele era hum, um estudioso, então ele era constante. Uma das características do fluente é a constância. hum, Quando Paulo chega no Areópago e ele fala: a esse Deus desconhecido, a este eu sirvo. Então tá. ele era constante. Ele era atento quando ele está caminhando, quando ele está no caminho de Damasco, todos ouviram a voz, ficaram atônitos, mas todos ouviram um grande estrondo, Hum, mas ele ouviu a voz. Então, hum. uma das características de Paulo era a constância. Observador também seria? Observador, Ah, estudioso, constância. Qual a característica de um evangelista? O hum, evangelista não pode começar um projeto e amanhã terminar. Ele precisa ser constante. Paulo visitava as igrejas, ele voltava verdade. até as igrejas. Ele era constante porque ele Mandava era cartas. estudioso. Ele cuidava, ele se preocupava com a liderança com os líderes que ele formava. Então ele Legal. era constante. Hum. Pedro não era constante, Pedro era agitado, por isso que ele era sanguíneo. Então, o fluente, A ele é gente ri porque a gente constante, conhece, a gente vai vendo sabe a característica. pessoas, E né? aí Ah, você igual imagina a fulano, igual pessoa. ciclano, é isso mesmo. Não vou. Então, percebe que o chamado, o, o- quando falamos em chamado, vocação e temperamento, estão Estão ali, estão ligados, linkados. ligados. Então, nós falamos sobre nós falamos sobre o dominante, falamos sobre o fluente, vamos Tá, falar sobre o estável, é, conforme, tá, sobre o conforme, é. dominante, fluente, estável e conforme. Então, o estável primeiro, que é o fleumático. Hum, Quem era fleumático, que eu posso dar um bom exemplo na hum, Bíblia, fleumático, vamos pensar nossa, Abraão. tá, Então, vamos falar sobre Abraão. hum, Abraão era fluente, dominante, fluente, estável, que, é, ó, e que conforme, é o não é isso? Que é fleumático, o o estável é o fleumático, fleumático. estável, fleumático. É, Abraão, ele ele é considerado o pai da fé. hum, Abraão, ele não era medroso como hum, ele não tinha um temperamento temeroso, não vou falar medroso, vamos falar um sim, temperamento temeroso como é o conforme. O conforme tem medo, ele é temeroso. Abraão não, Abraão seguia. Então, ele tinha projeto, ele tinha visão, ele tinha determinação, hum, mas ele não era tão estável como Paulo. No decorrer, o Senhor me prometeu um filho, mas o Senhor está demorando muito, então eu vou dar uma ajudinha. Então hum. ele tinha ele chegava em um certo momento de dúvida. Esse dia eu tava lendo Gênesis Ele que- e percebi que ele riu também. Anteriormente a Sara, anteriormente ele riu também. Ele ele usou, é o ah, eu. homem da promessa, ele Uhum. tinha a promessa, mas ele não seguia Ele duvidou, ele confiante na deu da promessa. promessa. Ele é o pai da fé porque a fé que estava dentro dele nunca houve dúvida sobre a fé, Hum, mas no decorrer da caminhada ele
ele teve dúvidas. Então, Uhum, você percebe que ele não é como o fluente. O uhum. fluente segue e ali na fluência, ele Tá. não, ele caminha, ele segue, ele tem o seu desenvolvimento, mas ele não foi uma vida inteira Hum, assim. Aí nós vamos para Jeremias, que é conhecido como o chorão, como o conforme. hum, Jeremias queria se conformar, mesmo Deus falando, desde o teu ventre, Deus dá uma injeção de ânimo para Jeremias, desde o teu ventre eu te escolhi. E mesmo assim, Jeremias ainda relutou por muito tempo. Jeremias foi relutante. Podemos pensar como um conforme da caverna, acabamos de falar, de Elias. Elias. Também, ai, Senhor, matou todo mundo, matou os 70, me mata também. Eu vim aqui para Hum, morrer. Jezabel quer me matar. Então, percebe que os temperamentos. Então, as pessoas que são conforme, a injeção de ânimo é muito maior do que no dominante, no hum, estável. Então, o temperamento acompanha o seu certo. desenvolvimento. Quer dizer, E nós temos pessoas nesses 4 níveis de temperamento. quer dizer que o conforme a gente, para lidar com ele, precisa ser mais enérgico, dar mais ânimo, mais Precisa dessa. motivação. Já o colérico não. O Exatamente. colérico você fala assim, ó, vamos fazer esse projeto aqui. Ah, tá bom, vamos lá. Isso aqui já vai. Aliás, o sanguíneo, certo? Quando você está na liderança, você precisa Hum, conhecer esses temperamentos. Porque você não pode ter, na minha equipe, eu não posso ter 5 dominantes. Não, eu hum, preciso ter um dominante, um estável, um, um conforme. Por quê? Essa mescla de temperamentos hum, forma o corpo. ok. Se você é um líder e você não se conhece e não conhece a tua equipe, você vai ter sérios problemas. Uhum, Então, se você tem um chamado, você não vai conseguir exercer sozinho o seu hum, chamado. Você precisa ter esse conhecimento até para distribuir. Então, quando nós lemos lá em Romanos, no início, que há um dom específico para cada um, eu deixei marcado aqui e hum, podemos também ler. ah, estávamos eu vou ler em Efésios mesmo, é, aqui. Em Efésios, no capítulo 4, o versículo 7 diz assim: Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz: Quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, nós temos uma característica para cada temperamento, hum, nós temos um chamado para cada área e nós temos uma vocação para cada serviço a executar. hum, E isso vai estar junto. hum, Isso vai caminhar junto no decorrer de toda a vida. entendi. Então, mesmo sendo fleumático, a pessoa pode ser professor, só que ele vai ser um professor diferente do sanguíneo, que já chega falando, agitando e não Exa- sei o quê, né? Exatamente. Então, o que vai mudar é a motivação e Hum, não a intelectualidade. legal. A motivação vai mudar. Então, Hum, nós temos, já nos deparamos com pastores com temperamentos bastante sanguíneos hum, ou dominantes, e esse pastor, ele precisa ter um corpo diaconal um pouco mais colérica, tá, para porque se esse poder pastor segurar a rédea. dominante tiver um corpo diaconal ou uma liderança também dominante, Hum, o nível de conflito pode ser grande, né? E natural porque não hum, por pessoas, não porque ninguém quer atacar ninguém, porque os temperamentos estão todos aflorados. Em uma empresa, isso pode ser na sua empresa, pode ser na sua igreja, na sua hum, família. Se você é um esposo, se você é um marido dominante, aí você casa com uma esposa dominante, vai ter choque, vai dar hum, conflito. Então, na hora de escolher também, né, a sua cônjuge, companheira ou companheiro, você precisa ter um pouco de sabedoria. E sim, essa sabedoria vem de Deus. Precisa ler Provérbios. Lá em Provérbios está bem bem detalhado detalhado, como podemos fazer. bacana. Irmã,
É uma pena que nós estamos já chegando ao final. É, estamos bem no final já. Eu agradeço de coração a sua presença. Para quem está nos assistindo, nós marcamos várias vezes, desde o ano passado, acho que do meio do ano, e não deu certo, e precisou cancelar, e precisamos adiar e tal, não foi? É verdade, E verdade. eu falei hoje para a irmã, quando nós nos encontramos aqui, eu falei, irmã, finalmente, glória a Deus, Deus que a gente prepara. conseguiu se encontrar para esse episódio, para esse podcast, que foi muito edificante. Suponho que você que está assistindo se edificou bastante. E então, por isso, já deixa o seu like, se inscreva aí no canal, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Josi. Se quem quiser conhecer o Cebitel, quiser conhecer a irmã Josi, enfim, tirar alguma dúvida, pode ser? Pode, com Pode. certeza, Pode pode colocar aqui chamar, a dúvida no comentário ou pode perguntar pode chamar no, nas redes no sociais que direct. nós respondemos. E nós agradecemos muito. Quero agradecer a Laura que está aqui com a gente nesta manhã, nesta gravação. A estreia é à noite, mas a gravação é de manhã. E agradecer ao Vitor mais uma vez. Mandar um grande abraço aí para uma galera que fala que, eu tenho assistido lá o episódio. A irmã Lucilma, irmã Isabel, sabe? Toda uma galera, a própria irmã Edna que falou assim, não sabia que você era professor. Forte abraço aí para a irmã Edna e pro pessoal aí, né, que tem assistido. Não são só esses, mas vou ficar por aqui. Nos outros episódios, mando outros abraços. Abraço pro querido, Meu querido. que é o esposo da irmã Josi. Que Deus continue abençoando. Amém. A primeira, é a primeira lá, onde a Primeira irmã Igreja congrega? Batista, Primeira Igreja Batista, Jardim Jardim Dayá. Dayá, que é onde a irmã congrega. Um abraço para o pastor Natanael Exato. também. Natanael Mendonça. Natanael Mendonça. E que Deus continue abençoando todos. Aproveitando, mandar um abraço pro Cláudio, professor lá Tá. também do Cláudio seminário. Lopes. Meu colega de trabalho também, irmão em Cristo. É, Cláudio Lopes. Cláudio Lopes. Então, se a irmã quiser deixar alguma consideração final, mandar algum abraço, fique à Eu, vontade eu e a quero gente encerra. agradecer muito. Deus prepara, né? Nós Sim, agendamos e agendamos, mas é tudo no tempo de Deus, né? sim. E quero agradecer e estamos sempre à disposição. O nosso chamado é ajudar, treinar e logo em breve estaremos lançando livros, se Deus quiser. Isso, tem o livro também que a irmã está É, escrevendo. Tem um estamos. nome já? Se quiser compartilhar, fica à vontade. Se não, também Eu, fica à vontade. eu, eu acredito que iremos manter. Durante a escrita do livro, Hum, vem muitas coisas na mente, mas eu acredito que eu vou manter treinamento à luz da Bíblia, ok. porque vai falar muito sobre desenvolvimento pessoal. Então, Hum, acredito que irei manter ou tema ou subtema treinamento à luz da Bíblia. ok. Então, eu ia perguntar sobre o que esperar desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento O livro vai pessoal, tratar mas disso. é um desenvolvimento pessoal à luz da À luz da Bíblia, Bíblia. Aí, porque nós precisamos viver a palavra de Deus e o nosso dia a dia, o nosso treinamento precisa estar pautado na palavra de Deus. no lançamento, a irmã volta, Tá, ou aqui, ou no combinado, podcast Filho Próspero, combinadíssimo. para falar especificamente sobre isso, Tá, sobre o livro. Amém? tá combinado, eu agradeço. Amém. Então, meus irmãos, meus queridos, vou olhar aqui para a câmera do meio. Você que está nos acompanhando, nos acompanhou até aqui, nós agradecemos. Hoje nós tivemos uma aula sensacional sobre vocação. Que Deus continue abençoando a irmã, Deus continue abençoando a sua vida que tem nos acompanhado. Como começamos, também terminamos. Graça e paz a todos.